Então, eu vou pedir desculpas para vocês, que assim, boa parte de vocês já conhece isso que eu vou apresentar, muitos de vocês já viram mais de uma vez, mas isso, na verdade, não estava no programa de mostrar para vocês, só que nasceu de uma discussão que a gente teve aqui na UTI nessa semana que passou, tá? E eu já digo da onde que veio a ideia. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, ah, mas não falar de fisiologia, fisiopatologia, nada disso, né? É falar mais sobre ideia. O que eu posso dizer para vocês é que a gente não sabe direito o que que é isso, né? O que que é essa tal dessa síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. A gente só sabe que é uma síndrome bastante ruim para os pacientes, né? Bom, é, habitualmente a gente tem um raciocínio, ou pelo menos tinha um raciocínio quando a gente falava do sepsis 2. Hoje o sepsis 3 é só a gente abolir alguns desses círculos que tem aqui no meio. Mas de que existe um contínuo, desde o doente ter uma infecção, por exemplo, de ter uma reação inflamatória sistêmica e progredir até a disfunção de múltiplos órgãos. Mas na verdade, as coisas são um pouco diferentes disso. Muitas vezes a gente pula, o doente tem uma infecção sem nenhum transtorno dinâmico e aparecem as outras disfunções, tá? Bom, essa é uma casuística que eu estou mostrando para vocês, foi aplicada no JAMA em 1995, num grupo mexicano. E é interessante, o que que eles pegaram? Eles pegaram os doentes com choque séptico, e naquela época, pelo sepsis 2, eles viram que só 71%, só não, né, mas 71% dos pacientes chegaram no choque séptico, mas não tinham em nenhum momento diagnóstico de sepse grave. E desses com sepse grave, só 58% tinham tido em algum momento o diagnóstico de sepse. E assim vai pela frente, tá? Onde eu estou querendo chegar com essa ideia que eu estou dizendo para vocês? Uma vez que a gente tem um dente com uma infecção, é, ele pode evoluir com choque séptico, ele pode evoluir com sepse, mas ele pode evoluir direto para a disfunção de múltiplos órgãos. Tá? Onde a gente chega plaquetopênico, encefalopata, mas nunca teve transtorno hemodinâmico. É, um doente chega plaquetopênico, encefalopata, ictérico e nunca passou aí para o transtorno hemodinâmico, para uma disfunção hemodinâmica. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Mais uma vez, é uma síndrome que a gente não conhece direito. Eu vou só falar de algumas ideias que podem ilustrar o porquê que ela acontece. Tá? Eu estou falando de infecção, mas na verdade existem várias e várias causas, né, para a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Infecção não é a principal. Lembrar que em boa parte das UTIs fora da era Covid são UTIs que recebem doentes no pós-operatório. Doentes que às vezes vêm de casa para fazer uma grande cirurgia e no pós-operatório evolui ali com hipotensão, precisa de vasopressor, piora a função renal, às vezes precisa até terapia substitutiva renal, fazem plaquetopenia, saem confusos e às vezes tudo isso junto. Não deixa de ser uma síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Então, as cirurgias são causas importantes, tá? Mas, fora isso, a gente tem aqui o trauma, que é uma causa importante também no mundo, as pancreatites, queimaduras, doenças infiltrativas, né? Por exemplo, os doentes que têm aí as grandes eosinofilias idiopáticas podem evoluir com disfunções orgânicas por infiltração de eosinófilos nos órgãos, tá? Bom, o fato é que a gente tem várias causas, o fato é que a gente tem várias formas de apresentação da síndrome da disfunção, e a gente não conhece bem como uma coisa chega à outra. Eu vou desenhar um pouco, esse não a gente não conhece muito bem, algumas coisas para a gente levar para beira-leito, para às vezes não entender, mas aceitar o que está acontecendo, tá bom? Esse aqui é um estudo que é bem interessante, é um estudo da professora Suzana Lobo de Rio Preto, no doutorado dela, que um dos orientadores foi o professor Renato Terzi da Unicamp e o professor João Livançan. O que que ela fez aqui? Na verdade, ela pegou animais pequenos, camundongos, e fez uma agressão com lipopolissacarídeos e num grupo ela reanimou com fluido, no outro grupo sem fluido. E nesses dois grupos que ela reanimou com fluido, um tinha muita dose de lipopolissacarídeo e a outra não. E num grupo ela fez simplesmente uma isquemia mesentérica.
Mas a ideia final era medir a agressão à mucosa gastrointestinal, tá? Aqui tem umas coisas interessantes, por exemplo, o fluxo da artéria mesentérica, ela cai só no grupo que foi ligado à artéria mesentérica, um tanto quanto intuitivo isso. E nos outros grupos que eles evoluíam com transtorno hemodinâmico pela injeção de lipopolissaccáride, lembrar que os modelos experimentais com lipopolissaccáride, eles têm uma característica que eles induzem a disfunção cardíaca propriamente dita, seja sistólica ou diastólica, de uma forma muito mais acentuada do que a sepse que se instala lenta e progressivamente, tá bom? E vejam que boa parte desses animais realmente cursou com uma queda da pressão arterial média, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? O lipopolissaccáride, quer dizer, tentando reproduzir a sepse, aqui não humana, né, mas reproduzir a sepse, ela é capaz de baixar a pressão arterial, a pressão de perfusão dos pacientes, aqui no caso do animal, mas melhorar o fluxo mesentérico, tá? Mas onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Essa última figura aqui, ó. Peraí. Essa aqui. Em quem a gente ligou a artéria mesentérica, o grau de descolamento da mucosa, quer dizer, o grau extremo de lesão da mucosa gastrointestinal, não foi tão grande, é o que eu estou mostrando aqui para vocês, quanto injetar lipopolissaccárides e reanimar com uma alta carga de lipopolissaccárides e mesmo reanimando com uma alta carga de fluidos, tá? Então, sim, a agressão com lipopolissaccárides pode causar mais lesão anatômica, por exemplo, do que uma isquemia. Essa foi um achado bem interessante da professora Susana Lobo aqui, tá? Só para onde eu estou querendo chegar com isso? A sinalização inflamatória causada aí pelas injúrias que a gente oferece ao nosso corpo, elas podem ter consequências bem graves, tá? Até mais do que isquêmicas, as injúrias isquêmicas. Bom, esse cidadão é o professor Marvin Singer. Eu sou um cara meio suspeito para falar dele, eu gosto muito dele, eu acho que ele é o pai da medicina intensiva moderna, ele que trouxe muita coisa ali para nós a beira-leito. E ele é o autor da história do Doing Less, do primeiro Não Vamos Atrapalhar, e é o que ele diz nesse texto dele, que é um editorial, que a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, ela acontece e frequentemente o que a gente vai tentar fazer para tentar melhorar o doente que se apresentou com a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos acaba sendo prejudicial para ele. Sumiram os slides? Eita, peraí. O meu, eu tô com um monitor servo aqui, eu tô conseguindo ver. Eu vou voltar um pouco, ver se aparece aí para vocês. Ana, voltou para você? Bom, gente, eu vou continuar então, mas se acontecer de sumir de novo, vocês me avisem então. Então, eu estava falando do professor Marvin Singer, né? Acho que ele para mim, ele é o pai da medicina intensiva moderna, tudo que a gente acredita hoje ali, tá bom? Bom, e esse editorial dele é um dos grandes editoriais que ele é bastante jocoso nas palavras, e o que a gente deve fazer na UTI, a primeira coisa é não atrapalhar, né? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o conceito do professor Marvin Singer. É que eu estou mostrando para vocês o estudo do Dr. Emmanuel Rivers, tá? Publicado em 2000 no New England Journal of Medicine. Ele, quando se fala de sepse, não estou falando de reanimação perioperatória, estou falando de sepse. Foi o primeiro estudo que mostrou que uma reanimação, que aqui, o que foi a reanimação? Foi manter os pacientes com uma PVC entre 8 e 12, uma PAM acima maior ou igual a 65, um fluxo urinário maior que meio ml por quilo, uma saturação de cava superior maior ou igual a 70, quer dizer, isso é uma forma indireta ou quase direta de medir o acoplamento entre oferta e consumo. Isso aqui ofereceu benefício de até sobrevida em relação aos pacientes que eram reanimados só com PVC, PAM e um fluxo urinário, tá? Bom, esses aqui são os dois grupos, e esse aqui é o benefício que o
que o Dr. Emmanuel Rivers mostrou para a gente aqui. Em 60 dias, a mortalidade de 57% caiu para 44,3%. Isso é uma redução de risco absoluto de, assim, 15%, né? E quase 15% aqui, 14%. É uma redução de risco absoluto de morte grotescamente alta. Tá? É uma coisa que não é habitual a gente ver hoje nos estudos que envolvem os dentes críticos. Lembrando que esse é um estudo unicêntrico, que amplifica bastante o resultado dele. Mas enfim, qual foi o que o Dr. Emmanuel Rivers trouxe para nós? Ele trouxe o conceito de que a reanimação feita nas 6 primeiras horas pode ser que tenha algum benefício para os pacientes, tá? Mas ele não foi o primeiro a estudar esse conceito. Isso aqui é um estudo do professor Luciano Gattinoni, publicado em 1995. É um estudo multicêntrico italiano que, na verdade, eles randomizaram 750 pacientes em 3 grupos, que vocês podem ver aqui no Kaplan-Meier. Um é o grupo controle, onde todo mundo passava o Sangans e só fazia as medidas do catéter, tá? E reanimava como se fazia usualmente na época. O segundo grupo é o grupo índice cardíaco. É o grupo que se mantinha o índice cardíaco acima de 4,5 ml por minuto por metro quadrado. E o terceiro grupo era o grupo de saturação de oxigênio, onde se media a saturação advinda lá da artéria pulmonar com catéter de Sangans e tentava se manter em torno de 70%. Tá? Aqui não tinham só dentes sépticos, tinham dentes politraumatizados, dentes com pancreatite, dentes no pós-operatório, mas, enfim, o resultado final dele é isso que eu estou mostrando para vocês, né? A curva de probabilidade de sobrevida é uma curva que os 3 grupos decaem de uma forma igual. Em 6 meses, a mortalidade é alta, mas igual nos 3 grupos, tá bom? Bom, o estudo do Dr. Gattinoni ele tem um detalhe muito interessante que a gente tem que ter em mente, que o tempo do diagnóstico de choque até se fazer a randomização e começar a reanimação foi de mais ou menos 72 horas, tá? Lembrando que o Dr. Rivers foram 6 horas. Mas 2 meses antes da publicação do Dr. Gattinoni, professor Gattinoni, a gente teve essa publicação da doutora Michelle Hayes, que é uma britânica, que na verdade o que ela fez? Ela pegou pacientes com choque, a imensa esmagadora maior parte eram os doentes com choque séptico, mas nem todos. E reanimava esses pacientes para tentar chegar num DO2 de em torno de 600 ml por minuto por metro quadrado, num VO2 de 170 ml por minuto por metro quadrado, e um índice cardíaco acima de 4,5 ml por minuto por metro quadrado. Para fazer isso, ela dava alíquotas de volume de 250, 500 ml para os pacientes, até que o volume sistólico subisse em pelo menos 10%. A partir do momento que o volume sistólico não subisse mais esses 10%, e se ela não tivesse chegado nessas 3 variáveis iniciais, ela ligava o inotrópico, que era a dobutamina. E dobutamina ela usou numa dose que variou de 5 a 20 microgramas por quilo por minuto. De 5 a 200 microgramas por quilo por minuto. A mediana de uso foi de dose de uso foi 26 microgramas por quilo minuto. É uma dose não muito habitual de se usar, mas era o preconizado, era de supranormalizar a oferta de oxigênio para os tecidos. E o que ela mostrou de interessante? Os resultados dela foram esses que vocês estão vendo aqui. Em 50 dias, a probabilidade de sobrevida do grupo controle foi maior que no grupo tratamento. Tá? Ou seja, aumentou a mortalidade do grupo tratamento. Mais um dado interessante desse estudo é de que os pacientes, do diagnóstico de choque até serem randomizados, isso tomou mais ou menos 48 horas. Tá? Então, eu mostrei para vocês 3 estudos até agora. Rivers, com reanimação nas 6 primeiras horas. Acabada a sexta hora, os doentes eram encaminhados ou para UTI, ou ficavam na sala de emergência, ou iam para casa, muito pouco provável, ou ficavam internados na enfermaria do hospital. Bom, e o estudo do professor Gattinoni, que uma reanimação tardia não trazia grandes benefícios para os pacientes. E esse estudo da doutora Michelle Hayes, que uma reanimação tardia, mas com muita vontade de melhorar o doente, pode ser prejudicial e aumentar a chance dos doentes morrerem. Tá? Bom, isso aqui é só para mostrar que, pelo menos na admissão, os pacientes eram muito parecidos.
Então, o que que a gente pode concluir disso que eu falei para vocês? É, eu acho que em termos de reanimação, não muita coisa. Só realmente em termos de tempo de reanimação, o momento de a gente fazer a reanimação dos pacientes. Que se existe algum momento que talvez pode ser que quem sabe faça alguma diferença para eles, seja lá nas primeiras horas. Tá? Lembrando que o estudo do Dr. Rivers foi produzido já agora pelo PROMIS, pelo Arise e pelo Process, que é norte-americano. E todos tiveram o mesmo resultado. Né? Simplesmente não houve melhora no desfecho de sobrevida. Mas lembrando que, assim, o Rivers ele foi um marco na história, porque ele deixou o recado de que se tem algum momento para a gente prestar atenção no paciente, pelo menos é lá na fase inicial, de prestar atenção, e se tiver que intervir do ponto de vista hemodinâmico, é lá na fase inicial. Depois disso, passadas as primeiras horas, talvez não tenha tanto impacto assim. Ou, se eu fizer tentar intervir, mas com muita vontade, eu posso até prejudicar o paciente, tá bom? Bom, esse estudo que eu estou mostrando para vocês é um estudo que ele data aí de 1999, do Dr. Richard Hotchkiss, é um estudo norte-americano. O Dr. Richard Hotchkiss até hoje é um pesquisador que procura por que os doentes sépticos morrem. E até hoje ele não tem muita resposta. Nessa casuística, ele captou 20 pacientes que morreram na UTI. Eu queria mostrar para vocês essa tabela, que ela tem alguns dados interessantes. Por exemplo, olha, vamos olhar a insuficiência renal. Está aqui, ó. 12 dos 20 pacientes tinham disfunção renal quando morreram. Disfunção renal, ele taxou de quem precisou de terapia substitutiva ou quem agudamente elevou a creatinina acima de 2,5. Tá? Desses doentes que tinham disfunção renal, só um tinha necrose tubular aguda na necrópsia. E só um tinha sinais de apoptose na microscopia óptica. E por um acaso, esse doente era o mesmo desse, que esse Czinho aqui está dizendo para a gente. Tá? Mas esse estudo é de 1999, muitas coisas aconteceram de lá para cá. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma análise sistemática do professor Rinaldo Bellomo. O que ele fez aqui? Ele pegou todas as casuísticas que já haviam tentado mostrar as alterações histológicas, histopatológicas, na verdade, dos pacientes que evoluíam com sepse e insuficiência renal. Tá? E quando eu digo pacientes, aqui são pacientes humanos e não humanos também, veterinários. Então, ele captou todas as espécies. Prestem atenção nesse gráfico aqui do canto inferior esquerdo, que ele que está dizendo para a gente, né? Nos humanos, essa parte preta da barra é o necrose tubular aguda. Então, em torno aqui de, sei lá, um pouco menos de 10% dos humanos que evoluem com disfunção renal, e você vai ver o que está acontecendo na histologia do rim, menos de 10% deles tem necrose propriamente dita. Tá? Nos primatas isso sobe mais um pouco, e nos roedores também. Tá? Mas a maior parte não há necrose. Nesse ínterim, entra aqui de novo o professor Mervyn Singer. Aqui nesse estudo, um estudo que ele mostrou uma coisa que já sabia de animais. Que ele fez? Ele captou 28 pacientes que internaram na UTI dele com choque séptico e biopsiou o músculo vastolateral. E captou um grupo controle de pacientes que vieram para o hospital fazer instalação de prótese total de quadril por doença degenerativa e tirou um pedaço também do vasto lateral. E comparou a função mitocondrial, dividida nos 4 grandes complexos, né? Complexo 1, 2, 3 e 4. Eu queria que vocês prestassem atenção, aqui como no complexo 1, que a função dos sépticos não sobreviventes ela é menor que nos sépticos sobreviventes, que é menor que no grupo controle. Tá? Ou seja, quando a gente fala que é um doente que tem uma infecção grave, evolui com disfunção de múltiplos órgãos, é muito capaz da gente correr atrás de lesão anatômica e não achar. Uma pequena parte tem, mas a maior parte não. E, além disso, essa disfunção é disfunção mesmo, quer dizer, é falta de funcionamento celular, e que tem uma grande chance de vir da casa de força, ou seja, das mitocôndrias, que foi o que o professor Mervyn Singer mostrou aqui para nós, tá bom? Isso aqui é só para mostrar que todos os grupos, pelo menos todos os grupos não, os dos grupos de doentes sépticos da UTI dele, os que morreram e não morreram, eles tinham uma hemodinâmica muito parecida na chegada e nos primeiros momentos de evolução dentro da UTI. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma prévia da Science, é uma prévia bastante interessante. Aqui foi um grupo de pesquisadores que usou o sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio é uma substância que, primeiro, é gasosa, segundo,
É um inibidor do complexo 4 da cadeia de fosforilação oxidativa, tá? E é um inibidor não, não fixo, quer dizer, ele é transitório. Então, ele é forte inibidor, transitório e gasoso, o que facilita muito fazer experimentação com ele. E foi o que esse grupo fez. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma câmara metabólica, expuseram os animais pequenos, aqui camundongos, ao gás e mediram, aqui nesse gráfico superior esquerdo que vocês estão vendo, em preto, a produção de CO2, em cinza, o consumo de oxigênio. Esse tempo menos 5 foi menos 5 minutos antes de expor os animais ao gás. Tá? Depois, 5 minutos de exposição ao gás, 6 horas de exposição ao gás, e 1 hora depois que eles simplesmente retiraram o gás e deixaram os animais evoluírem. Tá? Então vejam, a produção de CO2 e o consumo de oxigênio, eles chamaram de 100% aqui no começo. Perfeito. 5 minutos depois da exposição ao sulfeto de hidrogênio, olha o que aconteceu. A produção de CO2 desmoronou e o consumo de oxigênio caiu aqui para 60% do basal. 6 horas depois, os dois estavam abaixo de 20%. 1 hora depois que se retirou o gás, eles começaram a se recuperar e o consumo de oxigênio explodiu. Eu sempre gosto de falar desse consumo, essa explosão de consumo de oxigênio, porque isso era um efeito já descrito, pelo menos em animais, pelo professor Bernardo Russai, que era um fisiologista argentino, onde você, provoca um estresse por falta de fornecimento de energia para a célula, ela vai se virar, tá? Vai continuar de um jeito ou de outro produzindo algum grau de energia para manter as funções vitais. Só que às custas de acumular um monte de intermediários. Por exemplo, lactato é intermediário dentro da célula. E uma vez que você volta a oferecer, por exemplo, você tirou oxigênio e deu oxigênio de novo depois para a célula, quando você dá oxigênio, essas várias substâncias intermediárias vão ser consumidas e que levam aí a uma explosão do consumo de oxigênio, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Mas vejam que o que o gás faz, o sulfeto de hidrogênio? Ele é um bloqueador da cadeia de fosforilação oxidativa, igualzinho que eu mostrei para vocês que acontece nos doentes sépticos, por exemplo. Tá? Bom, então, será que o que acontece conosco ali, quando a gente evolui com disfunção de múltiplos órgãos, não é isso? Quer dizer, a gente não tem necrose, a gente tem um déficit de funcionamento. Esse grupo chamou essa situação de déficit de funcionamento, de disfunção celular, de estado de animação suspensa. Interessante o nome, né? Isso são os cirurgiões que estudam isso para os doentes politraumatizados. Mais ainda, veja esse gráfico aqui do canto superior à direita, onde a temperatura dos animais, que começou aqui em torno de 37, 38 graus, ela desmorona e chega no momento a 15 graus de temperatura. Depois ela se recupera. Lembrando que nessa sexta hora, essa mesma sexta hora do outro gráfico, foi o momento que foi retirado o gás. Tá? O que quer dizer isso? Se a gente for lembrar do nosso rendimento, né, a gente tem um rendimento celular que roda em torno de 65%, 70%. Ou seja, do que a gente produz de energia, a gente usa esses 60%, 70% no nosso metabolismo celular. Os outros 30%, eles são perdidos, eu diria perdidos entre aspas, na forma de calor. Porque esse calor que é perdido no metabolismo celular é o que nos mantém quente. É uma das formas da gente se manter quente. Então vejam, uma vez que se inibiu o metabolismo celular, se diminuiu essa entalpia do sistema, essa perda de energia na forma de calor, os animais foram esfriando, depois eles se recuperaram. Tá? Bom, olha, vez ou outra, a gente tem doentes na UTI, ali com disfunção de vários órgãos, lá, disfunção hepática, disfunção de coagulação, cardiovascular, renal, encefálica, respiratória, e começa a hemofiltrar, por exemplo. Lembrando que durante a terapia substitutiva renal, a gente ou perde por difusão ou convecção uma série de coisas, entre elas calor, se a gente não esquentar o fluido afluente, tá? E esses doentes começam a esfriar, esfriar, esfriar. E às vezes está lá 35 graus e ninguém consegue esquentar esse paciente. Isso é um péssimo sinal. Isso provavelmente é um sinal de que, do ponto de vista celular, a gente está vendo muita disfunção a ponto de ele não conseguir se esquentar novamente. Tá? Mas é um péssimo sinal. Eu estou só querendo fazer um paralelismo aqui da disfunção
da cadeia de fosforilação oxidativa, ou seja, da mitocôndria, levando à disfunção celular, que pode ser que seja o efetor aí da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, tá? É tudo pode, gente, nada disso é afirmação, tá bom? Bom, só para a gente comentar um pouco sobre esse assunto, esse estudo que eu estou mostrando para vocês, acho que é um dos, depois do ARMA, do grupo AIDS Network, é um dos estudos que mais trouxe, acho que dados para a gente à beira-leito ali no suporte aos pacientes críticos. Também é um estudo do grupo AIDS Network, isso aqui é o FACT. O FACT foi na verdade, um estudo ele foi um fatorial em pacientes com. Acho que todo mundo lembra dele, né? Com insuficiência respiratória. O primeiro fatorial foi usar Swan-Ganz, que não fez muita diferença. E o segundo fatorial foi tomar uma conduta um pouco mais conservadora em relação aos fluidos e a outra um pouco mais liberal em relação aos fluidos. Mas por que eu queria que vocês vissem? Aqui, no grupo que tinha que era mais conservador em relação aos fluidos, se buscava, por exemplo, no grupo que usava PVC, uma PVC abaixo de 4. Tá? No grupo que não usava Swan-Ganz, digo, uma PVC abaixo de 4. Nos doentes que tinham PM acima de 60, já 12 horas sem vasopressor, sem receber volume por conta de hipotensão, eles começavam a tirar fluido com diurético. Tá? E eles dividiram aqui no FACT em dois grupos, um grupo com circulação efetiva e inefetiva. Vejam, nenhum deles estava hipotenso, mas mesmo assim eles dividiram o grupo em circulação efetiva e inefetiva. E chamaram de circulação efetiva quem tinha no Swan-Ganz, no grupo que usou Swan-Ganz, 2,5 litros por minuto por metro quadrado de índice cardíaco, ou no grupo que não tinha o catéter de artéria pulmonar, o Mottling do joelho, tá? E o tempo de enchimento capilar, que aqui a ideia não era só apertar por 10 segundos, esperar ver se enchia em 3 segundos, usar lâmina, apertar 14 segundos para ver se enchia em 4 segundos e meio, não era nada disso não, era apertar e soltar, se enchesse menos de 2 segundos, era efetiva a circulação, tá? Isso está escrito aqui e melhor explicado no suplemento, para quem quiser ver. Mas por que eu estou mostrando o FACT para vocês? No FACT, uma vez que o dente estava normotenso, eles começaram a tirar fluido de qualquer jeito. Nesse grupo de circulação inefetiva, eles ligavam ainda a dobutamina e colocavam furosemida, que aqui eles usavam furosemida EV contínua. Atualmente, nem isso mais eles fazem. Deixam sem dobutamina e simplesmente dão diurético para tirar fluido. E só paravam o diurético se o dente passasse uma creatinina entre 2,5 e 3 e tivesse oligúrico. Tá? Agudamente oligúrico e agudamente com elevação da creatinina. E mais ainda, na discussão os autores deixam bem claro que eles pouco se importavam com lactato ou com saturação venosa central. Então, a regra era, vamos tirar fluido e ponto final, tá bom? Bom, o que a gente pode tirar de resultados de um estudo como esse que você tira fluido de qualquer forma? Então, olha, mortalidade. Mortalidade foi de 25% em quem tomou essa conduta conservadora e 28% na estratégia liberal. Eu vou adiantar aqui para vocês que o balanço cumulativo no grupo liberal foi de 6 litros, em torno de 6 litros na primeira semana, e do grupo conservador, no terceiro dia, eles já tinham voltado para o peso seco do paciente, ou seja, o balanço cumulativo era igual a 0. Tá? Bom, tempo livre de ventilação mecânica. Olha, o tempo livre de ventilação mecânica, ele foi de maior no grupo conservador. Quer dizer, quem recebeu menos fluido saiu mais rápido da ventilação mecânica. Interessante, né? Tempo livre de UTI também foi maior. Opa, perdão, aqui eu falei o contrário. O tempo livre de ventilação mecânica foi maior no grupo conservador. O tempo livre de UTI também foi maior no grupo conservador. Ou seja, quem recebeu menos fluido e recebeu mais diurético saiu mais rápido da ventilação mecânica e da UTI. Olha só no tempo livre de disfunções, outras disfunções, cardiovascular. Quem teve mais tempo livre de disfunção cardiovascular foi o grupo que recebeu mais fluido. Interessante. Acho que isso a gente já teve a oportunidade de discutir em um passado meio recente, mas o que isso representa para a gente? Se eu dou mais fluido para o doente, eu tenho que dar menos vasopressor. Mas se eu dou mais fluido para o doente, principalmente os doentes que têm insuficiência respiratória, estão em ventilação mecânica, eles demoram mais para sair da ventilação mecânica e demoram mais para sair da UTI. Olha, falência disfunção do sistema nervoso central. O tempo livre foi maior no grupo conservador.
Talvez pelo simples motivo que os dentes melhoraram mais rápido, tirou a sedação mais rápido, eles acordaram mais rápido. Isso aqui a gente já discutiu, que é o segmento de 6 meses do FACT, ele chama ACOS, ACOS, o nome do estudo, que eles avaliaram dos 1.000 pacientes randomizados, 70 só, e mostraram que o grupo que recebeu mais diurético teve, que fez menos balanço positivo, teve mais disfunção cognitiva a médio e longo prazo, quer dizer, o contrário do que a gente já está vendo aqui. Mas lembrando que o ACOS, ele avaliou 70 dos 1.000 pacientes, tá bom? Bom, perfeito. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas talvez, se com a análise total, os resultados pudessem ser um pouco diferentes. E aqui a gente tem o tempo livre de disfunção renal, que foi igual nos dois grupos, tá bom? Ah, deixa eu tirei daqui. Mas o que eu queria deixar aqui claro para vocês, mais uma coisa: 10% dos pacientes no grupo conservador precisaram de terapia substitutiva renal. E no estratégia liberal, 14%. Isso ficou com P de 0,06, e isso representa mais ou menos você diminuir no grupo liberal 73 ou 74 pacientes que precisaram de diálise para um número de 50, ou seja, diminuir mais ou menos um terço a necessidade de terapia substitutiva renal, que apesar de não ter significância estatística, me parece um número bastante importante do ponto de vista clínico. Lá no começo, quando eu comentei com vocês de que outros 3 estudos estão aparecendo para testar o estudo do Dr. Rivers, um deles é o PROCESS, que é norte-americano. O PROCESS norte-americano testou Rivers versus o cuidado usual. E mais um grupo que reanimou os pacientes com índice de choque, que é uma razão entre frequência e pressão sistólica. Ou seja, quanto mais taquicárdico e mais hipotenso o doente está, mais chocado ele está. Então se dava fluido, droga para os doentes para trazer o índice de choque para um nível mais baixo, tá? Mas por que eu estou citando esse estudo, o PROCESS? Porque esse grupo do PROCESS de pacientes que foram reanimados com índice de choque foi o grupo que mais recebeu volume e que mais precisou dialisar, tá? Muito parecido com o que a gente vê no FACT, o que deixa alguns recados para nós. Por exemplo, talvez a principal indicação da gente colocar um doente em terapia substitutiva na UTI seja o excesso de fluido. Não só fluido, né? Hoje todo fluido vem com eletrólitos, mas uma sobrecarga de fluidos e eletrolítica, principalmente do sódio, tá bom? Então isso é um achado interessante aqui do FACT, mas o que eu queria dizer do FACT para dentro do contexto da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, que em determinado ponto da doença, aqui ninguém estava pensando mais em reanimação hemodinâmica, eu tenho que manter perfusão. Não estava se pensando mais em perfusão. Aqui assim, vamos tirar fluido e ponto final, tá? Bom, o que era importante para eles era melhorar a função respiratória. Então, todo esse contexto que eu passei para vocês, de que assim, a gente pode reanimar o doente e ninguém mostrou que faz diferença. Os doentes que evoluem com disfunção de múltiplos órgãos, eles não têm necrose, eles têm disfunção. E provavelmente, em algum momento, pode até ser que a hemodinâmica faça a diferença como causa, como motor, como drive para a disfunção. Mas boa parte das vezes, a disfunção hemodinâmica, ela simplesmente faz parte do grande pacote, né? Disfunção de múltiplos órgãos. É só mais uma disfunção. Olha, não estou dizendo de jeito nenhum que a gente não deva reanimar os doentes, não é isso não. Acho que provavelmente, como acabei de citar aqui, alguns doentes devem se beneficiar lá no começo de reanimação, sim. Mas uma fase mais tardia talvez não seja de grande monta essa importância, tá? Essa teoria de que a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, ela aparece quando a gente sofre uma injúria, para se adaptar à injúria, é o que é chamado de teoria alostática. Lembrar que a homeostase é a gente voltar para o basal. A alostase é a gente se adaptar onde está, do jeito ruim, como, por exemplo, os pacientes de PLC que são retentores de CO2 que estão no ambulatório com uma qualidade de vida relativamente boa. Tudo isso que eu falei para vocês não é invenção minha, não. É invenção do professor Mervyn Singer, nesse editorial do Lancet dele, que tem no CD que o Taniguchi passou para vocês. E eu simplesmente narrei o que está escrito nele, tá? Essa é a teoria, então, singeriana ou alostática.
Então, só voltando àquela história das golden hours, das horas douradas de reanimação, se ela realmente existe, é lá nas primeiras horas. Se ela realmente existe, tá bom? Provavelmente ela deve existir para alguns pacientes. Talvez não todos, mas para alguns, sim. Bom, então assim, como que a gente faz o diagnóstico da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos? A gente tem alguns scores que eles foram criados para a gente se localizar. Tem aí o SOFA, MODS, LODS, ODIN, CIS. Os mais usados no mundo são o SOFA e o MODS. Tá? O ODIN é bastante usado, desculpa, o ODIN não, o LODS é bastante usado pelos franceses. Acho que a gente teve a oportunidade de discutir um texto esse ano que passou que usava o LODS, né? Eu não me recordo qual foi. A SCCM, ela recomenda que se use um score para a gente não se perder, né? Que às vezes a gente esquece os sistemas. Todos esses scores, eles têm uma coisa relativamente comum, que são os sistemas que eles abordam, que a gente vai ver mais para frente. Então, esse CCM recomenda que a gente possa usar ali, talvez, o SOFA, que acho que é o mais utilizado, e o MODS, que é uma criação que é canadense, tá? Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o MODS. Mas, independente de tudo, todos eles contemplam esses 6 sistemas: respiratório, renal, hepático, cardiovascular, hematológico e neurológico. Tá? Conforme as disfunções aparecem, se acumulam, maior a mortalidade do doente, que é bastante intuitivo, mas existe isso mostrado de uma forma numérica para nós. Tá? E a acurácia disso é relativamente boa, ali embaixo da curva ROC. Tá? Isso aqui, na verdade, é o resultado final da análise multivariada, só para a gente ter uma ideia do peso de cada um dos não é bem o peso, né, mas a real, vamos dizer assim, importância de cada uma das disfunções. Hematológica tem um peso importante, renal e respiratória também. Depois vem cardiovascular, tá bom? Isso aqui é o coeficiente beta da regressão múltipla. Bom, isso que eu estou mostrando para vocês é o SOFA. O SOFA que foi criado, desenhado pelos europeus, em especial pelo professor Jean-Louis Vincent. O SOFA, só lembrando que lá no começo o SOFA era o Sepsis Organ Failure Assessment. Depois ele começou a ser testado para outras situações dentro da UTI. E hoje a gente chama de Sequential Organ Failure Assessment, porque é um negócio que a gente pode usar todo dia, mede para a gente a gravidade das disfunções, quantifica as disfunções e qual o número de órgãos disfuncionantes a gente tem num determinado paciente. E pode ter esse segmento evolutivo. É uma variável que ela é um tanto quanto complicada de análise, porque ela varia de 0 a 4. Então, são variações relativamente discretas, né? São variações ordinais discretas, mas que mesmo assim a gente consegue fazer algumas análises bem interessantes usando o SOFA. Só lembrar que aqui na validação do SOFA, tem os pacientes brasileiros aqui de 300, são 165 pacientes brasileiros, tá bom? Bom, isso aqui, ó, a gama de pacientes que foram usados aqui para validação do SOFA é uma gama bastante grande de quase todos os tipos, né? Tanto cirúrgicos quanto clínicos, e assim vai. Mais uma vez, quanto maior a gravidade dos doentes, maior a chance deles morrerem. Quer dizer, quanto mais grave é a disfunção de um determinado órgão, maior a chance dele morrer. Quanto maior o número de órgãos acometidos, maior a chance dele morrer. Então, quanto maior a gravidade, quanto maior o número de órgãos, maior a gravidade de cada órgão acometido, maior a chance do doente morrer. Tá bom? Olha, a gente pode começar a tentar desenhar como é que é a evolução média das disfunções orgânicas num paciente internado dentro de uma unidade de terapia intensiva. O professor Jean-Louis Vincent tentou dar uma pista para a gente do que acontece, que é esse gráfico aqui, mas o que ele mostrou para a gente é que quando os doentes... Opa, desculpa, fiquei preso aqui. Quando os doentes se internam, os doentes que vão morrer, que é essa barra preta, já internam com uma quantidade de disfunções bastante grande. E os que vão sobreviver é um pouco menor. Isso, por esse gráfico, se mantém ao 10º dia. Mas vejam que essa linha aqui no fundo representa os pacientes que morreram ou que tiveram alta. Quer dizer, a gravidade se mantém, mas com os doentes mais leves e mais graves sendo tirados da análise. O que não se presta muito, acho que é para a gente entender como é que é a evolução à beira-leito dos pacientes. Outra coisa importante da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos é que nem todas as disfunções vão aparecer ao mesmo momento. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma suposição,
do Dr. Richard Hotchkiss também. Mas que acho que, não sei, no meu ver, bate um pouco o que a gente vê à beira-leito. Os doentes abrem com disfunção hemodinâmica, abrem com um pouco mais de hipoxemia, pioram da hipoxemia ao redor do primeiro e segundo dia, e a última disfunção que em geral vai aparecer depois de algumas horas, quando digo horas, pode completar um dia, 2 dias, é a disfunção neurológica, tá? Então, às vezes, o doente está lá chocado, começa a melhorar do choque. Está lá hipoxêmico, ficou estável. Está oligúrico, volta a urinar, mas daí aparece confusão mental, aparece encefalopatia. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não necessariamente as disfunções estão todas em fase, elas podem aparecer temporalmente fora de fase. Essa casuística que eu estou mostrando para vocês é uma casuística aqui do HC. É uma casuística do Dante Moreira Lima, que é um médico intensivista, e o que ele mostrou para a gente foi o seguinte, olha, aqui ele pegou, foram 160 pacientes sépticos que internaram na antiga UTI do sexto andar, tá? 30 desses 160 pacientes morreram, que é essa barra, esse box plot branco. Ele excluiu todo mundo que morreu nos 5 primeiros dias e ou teve alta antes dos 5 primeiros dias. E mostrou para a gente como a evolução mediana do SOFA nos doentes que ficaram 5 dias efetivamente dentro da UTI. E vejam, isso que o professor João já tinha mostrado para a gente. Os doentes que chegam mais graves morrem. Tá. Só que com uma coisa interessante, eles mantêm a mediana da gravidade aferida pelo SOFA durante toda a internação. E os doentes que melhoram, que sobrevivem, eles chegam menos graves e melhoram durante a internação. Então aqui, eu sempre uso essa figura para uma mesma frase, né? Para uma mesma ideia, que dizer assim, ó, pelo menos o doente não piorou, é uma colocação que ela às vezes é meio perigosa, que aparentemente não melhorar é igual a piorar. Então quem vai melhorar, melhora. Quem vai sobreviver, melhora dentro da UTI. Isso é um conceito que a gente tem que ter bem claro na cabeça. E ela é um conceito que ele acontece em várias situações. Aquele osso básico, por exemplo, o doente que começa a melhorar, é o doente que mais tem chance de sobreviver. Aquele doente que fica patinando, mantém a acidose metabólica 1, 2, 3, 4 dias, é um doente de maior gravidade, com maior chance de falecer. Bom, vamos então explorar a evolução dos diversos órgãos em relação às disfunções. Essa primeira é a disfunção neurológica. Então veja que interessante, que os doentes que sobrevivem chegam com menos disfunção e melhoram desde o começo. O outro grupo não só não melhora, quanto piora. A disfunção hematológica é a mais interessante, porque, olha só, os doentes que morrem, em geral, eles chegam ruins e vão piorando. Perfeito. Mas os que vão sobreviver, eles pioram aqui. Chegam ruins, chegam com um grau de disfunção. Pioram no segundo dia, pioram no terceiro dia. No quarto dia daquela estabilizada, às vezes piora, e no quinto dia começa a melhorar. Isso aqui é um mapa que é interessante a gente ter na cabeça, porque às vezes o doente chega plaquetopênico. E, poxa, a gente tá plaquetopênico, vamos tirar heparina, não sei o quê. Olha, tudo bem. No segundo dia cai mais as plaquetas. Agora vamos tirar a heparina mesmo. Toma cuidado, porque HIT não é uma coisa frequente. HIT é uma coisa muito pouco frequente, pelo contrário. E, em geral, os doentes vão piorar da disfunção hematológica mais uns 3, 4 dias. Aí eles vão começar a melhorar. E não necessariamente tem alguma coisa que a gente está fazendo que está errado. Isso é simplesmente a história natural da doença, tá bom? Bom, do ponto de vista hepático é meio monótono, né? Quem chega ruim morre, quem chega bem sobrevive. A renal é uma coisa relativamente interessante, que ele segue mais ou menos esse desenho. Mas se a gente for ver com um certo cuidado, quem vai melhorar começa a melhorar meio tardiamente também, tá? Isso é uma coisa interessante para a gente ter na cabeça. E do ponto de vista cardiovascular, presta atenção que todo mundo piora no primeiro dia. Depois, os dois melhoram, só que quem vai sobreviver melhora mais do que quem vai morrer, que pode dar uma piorada e melhora menos. Tá bom? É claro que existem fenótipos que devem se entremear. Deve ter gente que está aqui em cima e deve desmoronar para baixo. Isso é uma coisa muito boa, né? Quando eu digo aqui em cima, não é seguindo a curva de cima que de repente melhora rápido. Tá? Isso é uma coisa muito boa para os doentes. E do ponto de vista respiratório, isso é outra coisa interessante. Todo mundo melhora. Só que quem vai morrer para de melhorar depois de uns 2, 3 dias, tá bom?
Bom, isso aqui é um outro conceito que eu acho que é interessante a gente ter, né, em relação aí ao curso clínico da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, que foi desenhado para trauma, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. O que que acontece? Os doentes chegam politraumatizados, evoluem com várias disfunções, com uma sinalização de fase aguda ou de sinalização inflamatória X. Eles vão melhorando, melhorando, melhorando. Chega ali no quarto, quinto dia, uma moçadinha volta a piorar. Começa a ter disfunções tardias. E não necessariamente isso foi uma injúria nova, não necessariamente isso foi uma infecção, por exemplo. Isso é o curso da doença. Hoje a gente está vendo o coronavírus, que faz um troço relativamente parecido com isso, né? Mas não é só o coronavírus que faz isso, não, tá bom? E quem se apresenta com essa disfunção tardia, em geral tem uma letalidade maior. São os doentes que mais morrem, são os doentes mais graves, tá bom? Bom, perfeito. Bom, isso aqui é só para mostrar um mapa aqui do estudo BASIS do Brasil, que a nossa mortalidade é relativamente alta. Hoje a gente tem mais dados até do spread, que a mortalidade de choque séptico aqui no Brasil chega até 65%, uma mortalidade que é acima da média dos países desenvolvidos. Tá? Não muito acima, mas acima. Quando a gente fala acima da disfunção de múltiplos órgãos, eu estou mostrando aqui várias curvas de Kaplan-Meier, algumas que eu já mostrei para vocês. Esse aqui é do professor Gattinoni, esse aqui é da Michelle Reis, esse aqui é do estudo CAT, que comparou em doentes com choque séptico o uso de noradrenalina associado à dobutamina com adrenalina isolada. E esse aqui é o estudo mas esqueci o nome. É um estudo francês multicêntrico comparando terapia substitutiva renal contínua com intermitente, tá? Chama Christophe Visonneau, o primeiro autor, tá? Assim, o que eu queria que vocês tirassem dessas curvas? Vejam que a mortalidade aqui no final de 60 dias, ela é relativamente alta. 60% dos pacientes sobrevivem. Ou, desculpa, estarão mortos nesse momento. Ou seja, 40 sobrevivem a isso. Isso aqui é o do professor Dialyanani, é o primeiro estudo com corticoide de grande monta positivo publicado no JAMA. Também é a mesma coisa, 40% aqui de sobrevida no final do primeiro mês, que ainda estava em decaimento, provavelmente em 60 dias, 90 dias, a sobrevida vai ser menor ainda. E falando, por último, de qualidade de vida desses pacientes. Isso a gente vai ter aí uma discussão mais acirrada, mais detalhada, mas o que eu queria mostrar para vocês é que aquele conceito de que o doente veio para UTI com disfunção de múltiplos órgãos, tem uma pneumonia, ele só tem uma pneumonia. Não é isso. Né? O doente que sai da UTI, a chance de ele ter sequelas dentro da síndrome pós-UTI é muito grande, seja ela na esfera físico-motora, na esfera neurológica, cognitiva, psicológica, são pelo menos 4 dimensões aí que a gente pode ter um acometimento intenso. Mas esse gráfico aqui é dos alemães que evoluíram com síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Essa linha preta aqui em cima é a média da população, tá? Corrigida para a respectiva faixa etária. Esse grupo de barra cinza é o grupo que não teve disfunção de múltiplos órgãos, mas foi para UTI. E em branco, que teve disfunção de múltiplos órgãos. Eu queria que vocês prestassem atenção que aqui na extrema esquerda estão as dimensões físicas, e na extrema direita as dimensões mentais. E que, do ponto de vista mental, os doentes se recuperam muito bem, mas do ponto de vista físico, nem sempre. Aliás, não é muito bem, mas se recuperam. E do ponto de vista físico, nem sempre. Isso aqui é uma constante na síndrome pós-UTI. A gente vai voltar a conversar sobre isso aí no decorrer dos 2 próximos anos, tá bom? Bom, isso aqui é só para falar que é uma síndrome ruim. Então, qual o significado clínico da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos? Olha, gente, não é um evento isolado, fugaz na vida de um paciente. É uma síndrome devastadora, que tem uma mortalidade muito alta, que a doença de base deve ser levada em conta, porque ela é um dos principais determinantes, não só de sobrevida, mas qualidade de vida depois do que o paciente está passando. E a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, por mais difícil que seja para alguns de nós médicos ou profissionais da saúde aceitar, é que ela deve ser sempre avaliada com a doença de base. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma neoplasia disseminada, mas que o prognóstico não é tão ruim assim com a quimioterapia.
Ele é um paciente se ele não teve disfunção de múltiplos órgãos depois desse diagnóstico, e ele é um outro paciente, provavelmente, né, assim, não vou dizer que ele é um outro, mas que ele provavelmente é um outro paciente depois que teve aí a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, tá? Que pode ser avassalador aí na qualidade de vida dele. Então, assim, o que a gente pode fazer para os pacientes com a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos? Bom, o maior tratamento é profilaxia, né? Evitar que o dente tenha, evitar que ele infecte, evitar que o dente tenha um politrauma, evitar que as grandes cirurgias possam ser lesivas. Aí a reanimação hemodinâmica pode ser que, quem sabe, faça alguma diferença, né? No perioperatório dos dentes de altíssimo risco. E de resto é suporte. Lembrando que de suporte, quando a gente põe, quando a gente tira, como a gente faz, aparentemente não tem nada, absolutamente nada hoje que faça uma grande diferença. Por exemplo, terapia substitutiva renal. Quando, como e aonde? A gente já viu isso, a Luísa comentou para a gente que não faz muita diferença. Nutrição, o Danilo vai falar mais. Anemia, né? Antes todo mundo era mantido com 10, 12 de HB, hoje a gente sabe que é seguro deixar um dente até 7, às vezes até menos, dependendo do paciente, né? Evitar balanço positivo, né? Vai que o balanço positivo tem não só os efeitos deletérios ali associados do ponto de vista respiratório, mas pode ajudar a formar ferida, úlcera por pressão, lesão por pressão, etc. Né? Vasopressor, reanimação hemodinâmica nessa fase, provavelmente, na maior parte dos doentes, não faz muito sentido. Né? Sedação, os doentes não precisam ficar sedados quando funcionam múltiplos órgãos, tá? Eles precisam ter analgesia. Todo dente tem direito a ter analgesia se tiver dor. Mas fora isso, ventilação não lesiva. Isso também é um tópico de discussão. O que é ventilação não lesiva depois que o dente já está na fase crônica aí de uma SARA, por exemplo? Ninguém sabe. E evitar aí a disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Resumindo, o que a gente tem para fazer é não lesar mais. E tentar caprichar na satisfação dos pacientes e familiares, né? Tentar manter a proximidade, informação com comunicação aberta, etc. Então, concluindo, mais uma vez, é uma síndrome complexa, com alta mortalidade, talvez, no conceito do professor Mervyn Singer, adaptativa no sentido protetor, da gente poder se defender das injúrias que são a nós oferecidas. Não existe uma intervenção eficaz descrita para tratar a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Suporte é o que a gente tem para oferecer para os doentes e, muitas vezes, oferecendo limites infrafisiológicos, como pressão arterial, hemoglobina, etc. Tá? E considerar toda vez as possíveis sequelas que podem aparecer. É isso que eu tinha para dizer aí para vocês sobre a síndrome da disfunção. Desculpe pelo repeteco para quem já viu isso uma vez ou mais de uma vez, mas acho que assim, nessa discussão que a gente teve a semana passada aqui no 11º sobre aparecimento de disfunções e sem ter grandes transtornos hemodinâmicos, isso é possível sim, gente, isso é possível sim, tá? Bom, vocês têm alguma coisa aí para colocar? Diga uma coisa, falhou o som em algum momento? Ok. Professor, Diga. Renata, tudo bem? Uma dúvida. É, a gente olha o paciente, né, que está com disfunção de múltiplos órgãos, e a gente fica um pouco em dúvida do que a gente pode colocar na conta da disfunção hemodinâmica, e o que a gente pode colocar na conta dessa disfunção celular, né, pensando nessa hipótese. Tem alguma coisa em pesquisa que sinaliza como, assim, o que a gente pode diferenciar dessas duas disfunções? Olha, essa é uma boa questão, viu? Bom, o fato é que assim, acho que a gente, quando eu falo que a maior parte das vezes o que a gente está vendo são disfunções celulares, e tal, acho que boa parte das vezes é isso mesmo, mas acho que concordo com a colocação de que nem sempre isso é